Olá, estamos de volta para mais um bloco de perguntas com a professora Renata Tomás. Esse é o programa Teses e Ideias. Nós vamos agora passar uma pergunta para a professora Eglê. A professora Eglê, né, é a idealizadora, né, desse programa aqui, Teses e Ideias. Ela tem à frente da TV Lepete, do Lepete, né, pensado também essa forma de democratização que nós falamos no início do programa, que é de fazer as pessoas da comunidade conhecerem, né, por meio de uma ferramenta nova, por meio de uma edição de vídeo, de uma entrevista. E a professora Eglê tem uma pergunta para a gente. Em primeiro lugar, Renata, muito obrigada por ter aceito o desafio da gente estar aqui nesse circuito de teses e ideias e participar desse circuito com a nossa presença luxuosa da nossa querida amiga Elaine Andreatta. É realmente para nós um motivo de muita alegria. Então, assim, desde já nesse momento a gente agradece aqui também aos alunos e alunas aqui presentes. Dizer que eu li a tua tese e fiquei muito encantada com ela, por várias razões. Primeiro, porque ela remete a uma discussão de gênero, né, da questão do feminismo e de como isso pode e dos tipos de violência que as mulheres sofrem, né, e em tempos onde a gente caminha lutando para a igualdade de gênero, pela luta dos direitos, né, humanos na sua diversidade, homens, mulheres, negros, índios. Então, eu acho que a tua tese ela vem num momento extremamente pertinente em que o país está passando por essa crise onde a barbárie e o regresso civilizacional meio que se estabelece de uma maneira muito, muito, muito dolorida, pelo menos para nós. Eu achei muito bacana a tua tese, porque você faz uso das epígrafes. As epígrafes, para mim, é algo que, às vezes, a gente lê nas teses e dissertações, as pessoas colocam uma frase ali e não tem sentido nenhum com o conteúdo que vem depois do texto, né? E na tua tese, não. A tua tese ela instaura uma poética na narrativa. Ela tem um conteúdo poético e estético muito, muito visível, o que denota a tua preocupação, não só com a produção de um conhecimento científico, mas com a produção de um conhecimento científico, né, implicado na arte. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas escolhas das epígrafes, porque, por incrível que pareça, ela percorreu todos os capítulos e você recuperava elas o tempo inteiro. E isso é um desafio, porque, às vezes, a gente esquece das epígrafes, né? E fica só nos teóricos e tal, e você trouxe poesia, Carlos Drummond, Bertold Brecht e outros que vieram compor os teus capítulos. Era isso. Então, mais uma vez, professora Eglê, obrigada pelo convite, parabéns por este laboratório, pela iniciativa, é um prazer mesmo estar aqui. Eu fico também agradecida por esse olhar para essas epígrafes, porque, assim, cada coisa que está na nossa tese tem muito trabalho. Às vezes, um agradecimento, a gente rodou muito tempo para construir aquilo, cadê a palavra, não era isso, né? Então, tudo que está ali é fruto de muito trabalho. Pelo menos assim, as epígrafes me deram muito trabalho. Normalmente, elas ficam esquecidinhas e Eglê me dá essa oportunidade de falar um pouco delas. Então, eu tinha, a princípio, um poema do Brecht falando sobre diferentes modalidades de violência, que é Eu tenho o poema aqui, posso ler para você comentar a partir dele? Há muitas maneiras de matar. Podem enfiar-lhe uma faca na barriga, tirar-lhe o pão, não tratar de uma doença, enfiá-lo numa casa insalubre, torturá-lo até a morte pelo trabalho, empurrá-lo ao suicídio, levá-lo à guerra, etc. Só algumas dessas coisas são proibidas em nosso Estado. Então, esse poema, em algum momento eu tive contato com ele, era uma epígrafe que eu tinha muito certa que eu queria na minha tese, mas assim muito voltada para o capítulo da violência, que falava sobre a violência, porque ele é incrível. Eu disse, nossa, ele fez essa epígrafe para mim, né? Ele discute exatamente isso, nessas diferentes modalidades de violência. Ele vai até além, porque ele diz que o Estado, né, na Alemanha e o nosso também,
permite certas modalidades de violência. Então, por exemplo, a desigualdade salarial é permitida, né? Muitas pessoas nem sabem disso. Então, eu tinha essa epígrafe a princípio, e eu queria, eu falei para vocês no início que era muito forte essa presença da culpa da mulher nos meus comentários. Eu queria alguma coisa sobre a culpa, mas eu não encontrava. Quando a gente está fazendo uma tese, parece que, mesmo quando a gente está passeando, relaxando, a tese está ali do nosso lado, né? Olha, eu estou aqui, não esquece de mim. E eu fui à Bienal do Livro e tive contato com o Carlos Ruas, eu conheci um pouco, né, a obra dele, tive contato, comprei livro, autografei, e fui ler Carlos Ruas, eu lia Carlos Ruas para fugir da tese, assim, era um momento mesmo de prazer e de lazer. E aí eu achei uma tira cômica que eu digo, nossa, a tese, né? Então, o livro se chama Boteco dos Deuses, e nessa tira ele tem 3 deuses, o Zeus fala para Deus, né? Eu criei uma caixa cheia com todos os problemas da humanidade, né? Com todos os males da humanidade. O que eu faço agora? Aí Deus, né, disse para ele: cria uma mulher e põe a culpa nela. Então, isso é o que eu preciso, né? Porque assim, eu lembro que eu li em algum momento também da minha tese um artigo de uma feminista que ela dizia que a vontade que ela tinha de responder para Freud quando ele perguntava o que quer uma mulher, ela disse que a vontade dela era dizer: as mulheres querem se livrar da culpa, né? A culpa de ter sido expulsa do paraíso, a culpa de, na mitologia, ser responsável por todos os males da humanidade, né, da caixa de Pandora, a culpa por ser assediada na rua, por ser bonita, por ser feia, por ser uma mãe boa. Então, assim, a gente sempre está sendo culpada de alguma coisa. Se uma mulher é traída, ela é a culpada. Daí, muitas vezes, nós também nos culpamos. Então, assim, a gente também assimila isso. Então, eu tinha essa tirinha, eu disse, eu vou usar como epígrafe. Só que eu tinha um certo receio por 2 motivos. É porque a tirinha é um gênero que ele é marginalizado em alguns espaços. No acadêmico, nem sempre ele é muito bem visto. E o outro, que ele fazia uma crítica ao cristianismo. Era Deus ensinando para os Zeus como resolver o problema para pôr a culpa numa terceira pessoa. Então, eu tinha essa dúvida. E aí eu levei, na minha qualificação, eu já levei a epígrafe. Então, eu levei a tirinha e embaixo coloquei uma citação da Audre Lorde falando sobre desigualdade, né, e muito bonita também. E eu pensava, se a banca me reprovar com isso aqui, eu já tenho plano B, né? Já está aí, eu já estou amassando a banca. E aí eu tinha o do Brecht. Então, eu fui para a qualificação com essas 3 e mais um trecho do poema do Drummond. E a banca gostou muito das minhas epígrafes, fez essa observação que você fez, Igley, de falar da força que elas tinham no meu trabalho, de como eu arrematava no final, né, normalmente na conclusão de cada capítulo, eu recuperava essas epígrafes, ou, no caso dessa da tirinha, lá na última análise, eu falava sobre ela. Então, e aí disse, olha, você agora só tem que ter uniformidade, porque tem 5 capítulos, e essas 2 do início, a gente tem 2 capítulos sem epígrafe. E o meu problema era a epígrafe para o capítulo de metodologia. Porque que epígrafe, né, que dá para colocar na metodologia? A dificuldade de fazer metodologia, eu digo, nossa, e agora o que eu faço aqui? E aí eu acabei conseguindo uma epígrafe que eu trabalhava com o discurso da mídia, do Charrodot, que é um teórico que eu utilizo, que ele diz que o discurso da mídia é um discurso construído, né? Então, é uma construção, que é o que eu faço, né? Quando eu analiso essas notícias, eu já deixo isso muito claro na minha fundamentação teórica. Então, eu fiz isso, e aí consegui uma citação do Bakhtin, que ele fala que a linguagem, né, ela é povoada de vozes do outro, que também dialoga muito com o que eu trago no meu capítulo de referencial teórico sobre dialogismo. Então, aí eu consegui juntar essas epígrafes todas e assim, foi algo que foi muito positivo e elogiado no meu trabalho. Eu fiquei bem satisfeita com isso. Em cima das epígrafes, após a leitura da tua tese, eu achei uma coisa muito bacana, e aí te parabenizo de novo, que é a função do intelectual na produção da tese. A tese ela não é só uma defesa científica bem amparada, ancorada teoricamente, metodologicamente, mas ela representa também um engajamento político do intelectual, do pesquisador. Por isso, eu achei assim, achei a tua tese
com engajamento político muito forte, que serve para a leitura de qualquer área do conhecimento, na área de história, na área da geografia, na área de letras, da literatura, enfim, da pedagogia. As pessoas elas podem ler a tua tese e compreender ela na sua totalidade, porque ela está implicada no engajamento político. Porque é isso, né? A ciência é um ato político também. E, quando um profissional, um intelectual, um pesquisador desenvolve pesquisa, ele está engajado politicamente. E isso é raro, apesar deles não perceberem, às vezes eles nem sabem, mas eu acho que isso para você está bem claro, né? Então, Egle, eu sempre tive o cuidado, quando eu trabalhava com esses comentários, de ter aquele distanciamento, para não ter esse envolvimento emocional mesmo com o meu corpus, né? Porque o meu corpus ele é doloroso, ele tem os espinhos dele. Eu comecei tentando, né, falar do comentário online, quando eu pensei lá no projeto. A questão da violência contra a mulher ela foi tomando conta de mim. Em alguns momentos, eu dizia, cadê a linguagem? Volta aqui, volta para a área da linguagem. Porque isso foi tomando mesmo conta de mim. Né? Em um momento, a minha orientadora disse, bem, Renata, você precisa decidir, você vai trabalhar, seu foco é o gênero ou é a violência? Eu falei, professora, eu quero falar sobre a violência, porque eu vi uma relevância social muito maior do que um trabalho com o gênero do discurso, né, com o gênero comentário online. Então, e aí eu fiz o direcionamento para esse lado e peguei a linguagem, claro, a linguagem continua lá, né, a língua está lá, não está na minha tese, mas assim, eu dei um destaque para essa questão da violência. Então, eu acho que assim, a gente pode fazer dessas nossas práticas acadêmicas também um espaço de resistência, de luta, de mostrar essas mazelas que nós ainda temos na nossa sociedade. Muito bem. Agora, a gente pode abrir, né, para as pessoas que estão aqui presentes, né, ouvindo. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, a professora Renata, né, porque é interessante a gente estabelecer, né, esse momento de diálogo, porque não é toda hora, né, que a gente pode sentar com a professora. Às vezes, né, a gente está na sala de aula, né, Renata, e muitas vezes a gente não consegue falar sobre a própria pesquisa. Professora. Boa tarde, professora. Eu sou a Karen. Eu sou egressa do PPGLA, mestrado em Letras e Artes da UEA. Eu também escrevi uma dissertação com matemática parecida, né? Escrevi sobre o discurso da sexualidade feminina em redes sociais. A rede que eu optei foi o Facebook. Lá eu analisei tanto os posts quanto os comentários. E é bem interessante, né? A gente está falando sobre isso na importância, pegando aqui o gancho da pergunta da professora, a relevância política, porque foi isso mesmo. Eu achei assim, nossa, desde o referencial teórico, quando você vai ver as lutas, as primeiras lutas feministas que a Simone de Beauvoir descreve, e você vem avançando nas conquistas em pleno século XIX ou XXI, a gente ainda encontra tanta contradição, discursos machistas, por exemplo, em sujeito feminino, e é isso que eu fiquei curiosa. Se nesses comentários que você analisou, partindo do pressuposto que você disse que havia leitores, tanto leitoras quanto leitores, se havia esses discursos machistas sendo reproduzidos por sujeitos femininos. E também uma outra coisa que me chamou a atenção foi quanto às relações de poder, né, que você descreveu aí, a questão da opressão, da violência. Se nesses comentários também haviam outros discursos que procuravam romper essas relações aí de opressão e de violência. Então, Karen, é muito boa a tua pergunta. Os comentários esses comentários machistas, eles também eram feitos por mulheres. Então, a Elaine, eu acho que leu um, que tinha sido feito por uma mulher. Eu no meu corpus, tenho uma tabelinha que eu coloco lá uma legendinha identificando quem é masculino e quem é feminino. Porque a mulher está na sociedade machista. Então, a gente reproduz sem nem perceber tudo isso. Então, em alguns momentos, tem um comentário que eu lembro que ela dizia, esse do carnaval, né? Eu sou mulher,
Mas o que a mulher quer quando ela vai para o carnaval, que ela bebe, que ela sai com o cara? O fito dele, ela diz assim, o fito dele, eu lembro dessa palavra, o fito dele é transar. Se ela não quiser, ele vai usar da força. Então, assim, a mulher, né, com um aparente discurso de adesão, né, ela começa se identificando como mulher, mas, então, eu até vi, eu digo, nossa, toda vida que tem um mais aqui, eu já me preparo que vai ter alguma coisa para eu analisar. Então, as mulheres também faziam isso, e com muita frequência. A tua outra pergunta em relação a esse, na verdade, esse questionamento, né, esse questionar esse machismo, essa violência que se praticava nos comentários. Havia, sim. Então, mesmo no caso de homens, havia comentários que diziam, não, aqui tá muito. Então, uma surpresa na minha pesquisa, lá pensando lá na minha hipótese, é que a matéria que falava eu selecionei a matéria, uma notícia que falava, duas, na verdade, que falavam do pronunciamento do Michel Temer no Dia Internacional da Mulher, né? Aquela homenagem com aspas que ele fez em 2017. Então, naquela matéria especificamente, naquele caso especificamente, muitos comentários reconheciam esse pronunciamento machista dele, essa limitação na ocupação dos papéis sociais que as mulheres ocupam, no quanto o posicionamento dele era retrógrado e machista. Então, foi algo que me surpreendeu positivamente no meu trabalho, foi principalmente em relação ao caso do Michel Temer, né, o caso do pronunciamento dele. Então, não sei se por conta, né, foi algo que eu fiquei me perguntando, por que nesse aqui, não sei se talvez por conta de ele representar uma pessoa que naquele momento político tinha tanta rejeição, né, nas pesquisas, então talvez por isso, não sei se só isso, né, é uma suposição só o que eu estou fazendo aqui, mas assim foi algo que eu fiquei, por que nesse caso aqui específico? Então, agora é curioso também que nesse caso, então assim, a maioria dos comentários criticavam o Temer pelo pronunciamento dele, mas alguns ainda diziam que a culpa era da esposa, né, que o modelo de mulher que ele tinha em casa é que fazia com que ele tivesse essa visão de todas as outras mulheres. Então, ou a esposa ou as outras mulheres do convívio dele eram as responsáveis por isso. Então, mais uma vez, a questão da mulher sendo culpada por tudo, né? Mais uma culpa para essa mulher. Então, e também, né, a partir da pergunta da Karen, né, eu me lembro que, ao fazer a leitura da tese, tem aqui uma diferença entre o número de comentários que são de homens e comentários que são de mulheres. O meu corpus, né, dos comentários que eu selecionei, a gente tem 83% de perfis masculinos e os demais de perfis femininos. Então, a gente vê que, até mesmo nesse espaço de comentário, né, a gente tem um silenciamento dessas mulheres. Né, os leitores são quase, vocês lembram quando eu falei do perfil, é praticamente meio a meio, então 48%, 52%. Então, é uma diferença muito pequena. E, na hora de comentar, a gente tem um predomínio de comentários masculinos. Muito bem. Agora a gente tem uma pergunta do Jorge. Vamos lá, Jorge. Olá, meu nome é Jorge, eu sou do 7º período de Geografia aqui da UEA, licenciatura. Eu agradecer a presença, né? E o foco da maioria das minhas pesquisas é educação, para prevenir algumas coisas posteriormente. E uma delas que eu faço é exatamente em relação à geografia, logo nos anos iniciais. E eu gostaria de perguntar à professora, porque claramente que todos nós temos conhecimento de alguma coisa básica em relação a esse assunto, em relação às mulheres. Só que, diferentemente da professora, né, ela estudou, ela foi bem mais a fundo que isso, que eu, com certeza. Com certeza ela tem muito mais conhecimento disso do que eu. Então, a minha pergunta é claramente que nós precisamos de uma intervenção. Não dizendo que não tenha sido feita, mas precisamos trabalhar melhor. E, para essas intervenções acontecerem, elas precisam claramente ser estudadas, pesquisadas, como a professora fez muito bem. E a minha pergunta é, no caso, assim, em relação à educação, como professor e tal, como que a senhora acha que a gente poderia trazer essa problemática para a escola? Nós, como professores, podemos orientar nossos alunos, tirar dúvidas e ajudar nisso, né? Fazer nossa parte na intervenção como professores. Então, muito boa a tua pergunta, Jorge. Eu acabei, no meu trabalho, vendo isso, né? A gente precisa de uma intervenção nessa sociedade como um todo.
Então, a gente tem pessoas adultas que estão adoecidas, né, e a gente precisa pensar nesses adultos, mas também nessa base que é o público com que você lida. Assim, a gente tem ações, pensando já quando o problema acontece, como a aprovação de algumas leis que são muito importantes, né? A gente tem aí a Lei Maria da Penha, tem a Lei do Feminicídio. Então, assim, você tem algumas leis que tentam resolver, tentam resolver, não, tratam do problema quando ele acontece. Mas eu penso que a gente precisa pensar em políticas na formação dessa população, né? desses homens, dessas crianças, meninos e meninas, principalmente, mas não só dos meninos, porque as meninas também reproduzem esses estereótipos, também marcam esses espaços. Então, eu tenho uma fala do meu sobrinho, assim, coisas pequenas de sala de aula. Ele diz que a fila para lanchar é a fila dos meninos e a fila das meninas. Então, assim, tem a brincadeira da menina e a brincadeira do menino. Então, assim, as meninas brincam de queimada, os meninos brincam de futebol. E aí ele diz, na minha outra escola não tinha isso. Nós lanchávamos todos, era fila de quem chegou primeiro. Não importava se era menino ou menina, né? O futebol, então, como eles estão numa idade que essa questão de músculo ainda não é muito diferente, eles jogavam juntos. Então, assim, e ele dizia, a fulana era muito boa. Então, assim, as meninas ficam limitadas à queimada. Então, há um brinquedo como um Lego, que é destinado para um determinado público, que, consequentemente, desenvolve determinadas habilidades. E as meninas ficam lá no mundinho das bonecas. Nada contra o mundo das bonecas, né? Você tá preparando uma menina para ser mãe, para cuidar da casa, para fantasiar mesmo com esse mundo infantil de cuidar de uma criança. Mas e o homem não cuida de criança? Né? Eu tenho uma amiga que brinca, que diz que ela tem um sobrinho de, acho que 2 anos, e ele tem um boneco. Ele ganhou um boneco de presente do pai. O pai é historiador, a mãe é psicóloga, então ele tem um boneco. Aí ele pega o boneco, a mesma brincadeira que as meninas fazem com as bonecas, ele faz com o boneco. E ele reproduz o que o pai dele faz com ele, né? Porque as pessoas têm muito medo disso. Se eu der uma boneca é claro que dar uma boneca não vai resolver problema de machismo, não mesmo. Mas, assim, ele reproduz o que o pai dele faz com ele, né? Então, ele põe o boneco aqui no ombro, do jeito que o pai faz com ele, e sai correndo, brincando. Então, assim, pensar nessas estratégias de como a gente lida com essas crianças na sala de aula. Por que eu preciso de uma fila, né, para menino e para menina? Por que eu tenho, né, determinado comportamento com os alunos e outro com as alunas? Então, eu acho que essas nossas ações pequenas e diárias, elas vão mudando a forma. Então, quantas vezes o meu sobrinho não chegou e disse, as meninas são muito fofoqueiras. Eu disse, vocês, homens, não? Então, tanto eles quanto elas ficam nessa conversinha né, do que é relevante lá para o mundinho deles. Mas esse estereótipo da mulher fofoqueira, ele já tem na cabeça dele com 10 anos. Né? E a gente precisa, porque assim, ele não é... Claro, a família também... Né, eu não estou dizendo que a minha família não é machista, é claro que é, nós estamos numa sociedade machista. Mas assim, a gente se policia e tenta rever algumas coisas. Mas ele está imerso num local que diz que uma menina não pode brincar de futebol, né, que uma menina não pode gostar de um joguinho diferente do que é pensado para esse mundo de menina. Então, eu acho que a gente começa aí, né? Começa na escola, quer dizer, começa na escola não, começa, na verdade, antes da escola, né? Começa antes da escola. Então, a gente precisa pensar em formar essas pessoas. Os professores também, porque nós, professores, também reproduzimos, né, esses estereótipos, reproduzimos o machismo, reproduzimos tudo isso. A gente, basta ver, por exemplo, quando a gente pega os dados de alguns cursos, se a gente pega um curso de matemática, eu tenho hoje no curso de matemática 4 ou 5 meninas e 30 homens. A gente vai num curso de pedagogia, isso está exatamente o oposto. Então, assim, a gente tem alguns papéis ainda que né, reproduzem esses valores antigos da nossa sociedade, como se determinada função, por exemplo, na área de saúde, né? Então, qual é na área da medicina, qual é a área que a mulher pode atuar? Então, há determinados espaços que não são, né, e que, para a mulher ocupar, é uma luta muito grande. Né? Você tem que romper com muitas coisas, muitas vezes com os preconceitos dos professores, até mesmo na universidade. E aí, com essa tua observação, né,
Me lembro muito da Bell Hooks, né, nessa discussão de que a busca pela igualdade, ela não é uma busca apenas pela igualdade de direitos, mas uma busca de reflexão e de reorganização de todas as práticas de sexismo. Então, nós temos práticas sexistas que se perpetuam, né, todos esses exemplos que você foi trazendo, e que muitas vezes a gente vai discutir, né, a luta da mulher pela igualdade e pensa só na igualdade de direitos, na igualdade salarial, né, mas isso não basta, né, para a gente ter uma sociedade que se reorganiza. E aí a pergunta do Jorge é fundamental, né, porque e a Bell Hooks também fala sobre isso, né, sobre essa educação libertadora, né, de concepções que são castradoras, que são limitadoras, né, enquanto isso é importante. E a tua tese não só discute isso, mas como mostra que, depois de tanto tempo de discussão, nós ainda perpetuamos discursos, né, muito antigos, muito retrógrados e um tanto quanto sexistas. Né. Agora, a Andra, né, tem mais uma pergunta. Vamos lá. Na verdade, eu queria meio que não exatamente fazer uma pergunta, né, mas pedir um conselho. Eu faço iniciação científica já há algum tempo, e o meu trabalho atual, eu tenho analisado o discurso antifeminista dentro das redes sociais. Então, eu observo muito essa reprodução de discursos antigos e machistas em publicações de Facebook, no caso. Então, eu queria um conselho para tentar me desvencilhar desses comentários, porque enquanto a gente está lendo, a gente fica muito chateada. Tem muitos comentários assim que são muito pesados e que a gente olha assim, e principalmente no meu caso, porque você analisou comentários da Folha de São Paulo, eu analiso comentários de páginas do Facebook, então são muito abertos. As pessoas elas estão ali, então elas não ligam para nada. Elas estão escrevendo o que aparece e não tem nem algum tipo de censura. Na verdade, você pode censurar no Facebook, né? Você pode denunciar também, mas é muito mais difícil porque você está falando de uma página. Então, são pessoas que pensam do mesmo jeito ali, né? Reproduzindo discursos. Então, eu queria um conselho, né? Sobre isso, sobre como me afastar como pesquisadora, porque é muito difícil, pelo menos para mim tem sido muito difícil até então. A Andra pede um conselho difícil, Andra. Assim, no início dói mais. No início, eu acho que me machucava muito mais. Depois a gente começa a mexer muito no texto, procurar essas marcas linguísticas. Aqui está a ironia. Olha aqui esse uso dessa aspas. Então, a gente começa, eu acho que focar mais nos nossos objetivos de pesquisa. E aí também essa repetição, né? A gente começa a ler os mesmos comentários muitas vezes. Então, eu penso que depois, ou a gente fica menos sensível, ou eles começam, né, a significar de uma outra forma para a gente já começa a olhar mesmo como um objeto de pesquisa. Mas, assim, é claro que o teu corpus é muito pior do que o meu, eu tenho muita clareza disso, eu também leio comentários. Eu sempre via, quando eu via aqueles memes, jamais leio os comentários. Eu disse, nossa, eu sempre leio os comentários. Então, assim, a gente tem mesmo, né, esse espaço de tentativa. Então, assim, é muito difícil alguém querer perder o poder. Então, toda vida que tem alguém querendo essa igualdade, então tem alguém que vai perder privilégios. Então, tem um grupo que fica tentando manter esses privilégios. Então, vamos descaracterizar esse movimento. Então, a gente pode ver aí a quantidade de termos que há para desqualificar o feminismo. Né? Então, o feminismo não é uma luta única, né? A gente tem uma diversidade de pessoas, de lutas. Né? As lutas das mulheres negras são diferentes das minhas lutas, por exemplo. Então, assim, a luta da mulher da periferia é diferente da luta da mulher branca, classe alta. Então, assim, a gente tem aí a luta da mulher homossexual, é uma luta, né, que tem uma transversalidade de problemas, né, que ela vai sofrer muito mais do que uma mulher que não tem a questão da homossexualidade. Então, assim, a gente tem é incrível, né, ter um espaço para ter essa página antifeminista. Na minha tese, eu vi algumas coisas, eu dizia como que pode, né, ter um espaço para isso, mas é um espaço mesmo de briga por poder, de alguns homens terem dificuldade de reconhecer que a gente não quer, não é que as mulheres, né, por exemplo, a questão
do que eles tentam atribuir às feministas, né, como mulheres que são homossexuais, mulheres que têm pelo. Quem quer ter pelo, tem pelo. Quem quer ser homossexual, vai ser homossexual. Não é a luta do feminismo, é também isso, né, que as mulheres possam ser quem elas queiram ser. Mas assim, a gente tem uma tentativa de desconstrução desse movimento, né, de um movimento que luta por igualdade. Então, assim, e isso vem desde a luta pelo voto, né? As mulheres, quando estavam lá na Revolução Francesa lutando pelo voto, elas se aliaram à luta pela libertação dos escravos, que os escravos tivessem direito ao voto. Os escravos, em plena liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, os homens que estavam na Revolução, na primeira oportunidade, eles já votavam, as mulheres não votavam. Então, os escravos passaram a ter voto e as mulheres foram, digamos, deixadas para trás. Então, assim, é uma luta que é muito longa e que é nossa, né, de todas nós, de homens e mulheres, não só das mulheres, não, porque eu digo que o machismo também faz muito mal para os homens. Esses dias, um colega disse que ele foi fazer um passeio de lancha e ele não sabe nadar e queria usar o colete, mas aí um monte de homem na lancha, ele disse, se eu colocar o colete aqui, eu estou perdido, né? Minha masculinidade está devastada. E a gente que é mulher não tem esse problema, né? Então, assim, esse homem sofre com essa postura que ele tem de macho alfa corajoso. Então, a gente não, eu preciso de um colete, é minha segurança, é minha vida que está em jogo. Eu estou no maior rio do mundo, então, pera lá, deixa eu colocar um colete. Então, e os homens têm nessas limitações eu acho de uma agressão tão violenta quando alguém diz que um homem não pode chorar, né? Engole esse choro, menino, não é macho, não. Então, assim, e depois a gente constrói esse homem que não pode chorar e que a gente quer que entenda, que seja sensível. Então, assim, os homens também são vitimados, né, por esses valores. Professora Renata, nós agradecemos imensamente, né, a sua presença aqui. Esse foi o primeiro programa de uma série de programas, né, denominado Teses e Ideias, que é da TV Lepete, da Universidade do Estado do Amazonas, e que inicia diálogos com professores da universidade, pesquisadores, pessoas que estão, né, produzindo academicamente, né, envolvendo-se humanamente com todos os seus processos. Nós agradecemos a sua presença aqui. Até a próxima, gente. Obrigada também pela presença de todos vocês. E o próximo programa nós vamos marcar e todos estejam aqui conosco para que nós possamos estabelecer mais um momento de diálogo. Obrigada.